acreditamos. Tem pessoas que se movem acreditando em algo que vai dar certo e às vezes não dá. Por quê? Muitas pessoas se movem sem direção de Deus, mesmo acreditando em algo, mas ela está sem rumo, ela está sem destino. Então, quando eu me movo através da palavra, vai dar certo. Às vezes nós compramos e vendemos algo achando que foi Deus que disse para a gente fazer e a gente faz. E às vezes não dá certo, pastor Pedro. Quantas vezes nas minhas emoções eu comprei e vendi e quebrei a cara? E talvez você vai dizer, pastor, eu também. Então eu estava lendo um livro, não lembro mais o ator que escreveu, mas ele tinha um homem que todo o negócio dele dava certo. Porque antes de fazer qualquer negócio, ele buscava a Deus até Deus responder. E Deus vinha e respondia, então ele fechava o negócio ou vendia e dava certo. O problema é que eu e você não temos paciência para esperar. É ou não é? Nós passamos por uma loja de carro. Senhor, acho que é esse. Nós compramos e vendemos sem direção. Compramos às vezes um carro de 24 vezes, ou 36 ou 72. Mas foi direção de Deus? Se foi, glória a Deus. Amém? Nós podemos comprar, nós podemos vender, quando Deus diz para fazer isso. Então nós precisamos nos mover por fé. Em Romanos, não precisa abrir, só diz assim, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir as boas novas de Deus. E as boas novas de Deus, o que é? É a sua palavra. A palavra de Deus que é boas novas para nós. Nós temos que entender isso. Então nós queremos o quê? Que Deus nos acrescente fé, não é? Então, um dia os apóstolos, Claudomir, um dia Jesus estava falando assim, olha, quando alguém ferir vocês, quando alguém falar mal de vocês, quando alguém prejudicar vocês, perdoa eles. Ele começou a falar de perdão, olha, se a pessoa te machucou e ela veio pedir perdão, perdoa. Jesus começou a falar isso com os apóstolos. E quando ele começou, olha, se ele pecar 7 vezes num dia, perdoa eles, 7 vezes num dia. Sei que depois Jesus acrescentou mais, amém? Mas ele disse, olha, se uma pessoa te machucar e vir pedir perdão, perdoa. Aí sabe o que os apóstolos falaram? Alain, os apóstolos disseram, olha Senhor, nos acrescenta fé. Nos acrescenta fé, foi isso que os apóstolos falaram, pastor Pedro. Quando Jesus começou a falar de amor e de perdão, os apóstolos começaram a olhar para eles, meu Deus, quantas pessoas que me machucaram e eu ainda não perdoei. Daí eles assim, olha Jesus, nos acrescenta fé. Daí Jesus, a Bíblia diz assim, na minha tradução diz, então Jesus o encorajaram, ou foi encorajador. Jesus encorajou eles e disse uma palavra só, disse assim, olha, se a vossa fé for como um grão de mostarda, tudo que vocês pedir serão acrescentados. Mas pastor, como que isso é um encorajamento? Sim, porque um grão de mostarda é muito pequenininho. Então ele está dizendo o quê? Que a nossa fé pode ser muito maior do que um grão de mostarda. Então, porque se ele dissesse, olha, a fé de vocês tem que ser muito grande, não. Então a Bíblia diz que Jesus encorajou eles, pastor Pedro. Se vocês tiverem apenas a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão pedir tudo, e tudo será acrescentado. Então nós precisamos nos mover por fé.
Mas pastor, então me acrescenta fé, eu preciso de mais de fé. Hoje nós estamos aqui adquirindo fé. Pode notar, você está aqui, a sua mente está aqui, dificilmente está no boleto. O Alan até riu. Dificilmente você está pensando, né, pastor Pedro, amanhã na jardinagem. É difícil, é difícil. A sua mente agora precisa estar cativa aqui. Quando a tua mente está aqui, isso vai te adquirindo fé. E isso é acrescentar, é boas novas para você. Amém? Então quando nós nos reunimos e falamos da palavra dele, Deus está nos acrescentando fé. Então olha comigo. E o que a gente aprendeu sábado? A fé é atitudes. A fé é uma reação. A fé é uma atitude, a fé é uma reação. Mas a fé também, Wesley, é uma espera. A fé é tudo isso. Nós agimos e nós esperamos. Nós agimos e nós esperamos. Isso é fé. Abre comigo então. Olha o que diz em Hebreus, é aí mesmo. Hebreus 11, versículo 6. Está aí, né? Amém? Em verdade, olha o que diz. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável que crê que ele é real e que recompensa todos ou quantos se consagram a ele. Olha a palavra que ele está dizendo. Todo aquele que se aproxima de Deus, creia que ele é real. E que ele tem algumas traduções ou um significado que ele é presenteador daquele que o busca. Quem gosta de presente? É só buscar ele. Eita glória! Olha no versículo 7 agora. Diz assim: pela fé, não é... Meu sogro, agora é a história, vamos para a história. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que não podia ser visto, movido por santo temor, construiu uma arca. Construiu o quê? Uma arca, a fim de salvar a sua... Salvar quem? A sua família ou a sua casa, por intermédio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Divinamente ele ouviu uma voz que dizia: olha, Noé, constrói uma arca, porque através dessa arca você salvará a sua família, ou algumas traduções, a sua casa. E pela fé, Gilberto, ele começou a construir essa arca. Só porque não estava chovendo. Uma coisa é você pegar o guarda-chuva porque está chovendo. Outra coisa, está um sol bonito, você nem saber da previsão. Eu vou levar o guarda-chuva. É loucura. É ou não é? É loucura. Então quando ele começou a construir a arca, Claudomir, era loucura para a sua geração. Por quê? Pelos estudiosos, não chovia como chove hoje. Era uma neblina, ou uma cerração. Sabe aquela cerração que molha? Era assim que acontecia. Então quando ele começou a construir a arca, era um deboche para a família dele. Era um deboche, e ele ficou ali todos os dias construindo a arca. Por quê? Era como se ele dissesse: a minha família será salva. Eu estou nessa grande obra pela minha casa. Eu estou construindo essa grande obra porque eu vou guardar a minha família. O que ele estava pensando? Na sua casa. Então todos os dias ele estava ali motivado, Wesley, construindo, porque era uma proteção para a família dele.
Só que nós temos que entender que Deus não vinha todos os dias, ou se passava uma semana, e aí como é que está a obra, cara? Não, ele ouviu uma voz só, e seguiu o seu propósito. Seguiu. Então ele chamou a sua família, falou o que deveriam fazer, e eles começaram a construir. Sabe quantos anos eles ficaram construindo a arca? Eu fui dar uma estudada e disse, meu Deus, quantos anos? Quase 100 anos. Quase 100 anos, pastor Pedro, construindo uma arca. Por quê? Para um propósito. Qual era o propósito? Salvar a sua casa. Se você está aqui, é porque tem um propósito. Não desista. Quase 100 anos depois, a sua família entrou na arca. E nós conhecemos a história, desde menino. Eu lembro que na casa da minha mamãe, tinha lá, né, aquele quadro. Dificilmente a família que não teve. A Arca de Noé. É ou não é? Quem teve na casa? Claudomir, pode levantar que a sua é a mesma minha. Tava lá a Arca de Noé. E às vezes eu parava, olhava assim os bichinhos. Disse, meu Deus, que loucura. Tava lá os animais. Então, o que aconteceu? Depois de 80 anos, eles entraram na arca. Mas se você observar aonde eu acabei de ler, ele foi construindo a arca por fé, amém? E ali, se você entender, ele diz que Noé condenou o mundo. Como assim, pastor? Noé condenou o mundo. Você sabe o que é condenar, gente? Então ele condenou o mundo pela sua fé. Tem um versículo que diz que Noé era um homem íntegro e justo e andava com Deus. Quem é que a gente já ouviu esse texto? Lá de Jó, não é isso, pastor Pedro? Lá de Jó, e a Bíblia diz também que Noé era um homem íntegro e justo e andava com Deus. E a Bíblia diz que por causa disso, ele condenou o mundo. Eu vou te explicar o que é condenar o mundo. Vamos dizer que nós entramos numa prova aqui, amém? O professor, ele dá uma prova. Aí tá, meia hora depois, nós entregamos a prova. E o professor olha, 0, 0, 0, 0, 0. Só a Conceição tirou 10. Outros tudo 0. Aí outros que vieram reclamar para o professor, o que é isso? Não, vamos fazer a prova de novo, professor. Nós tiremos 0. Aí ele olha, a Conceição tirou 10. Eu não posso de novo dar a prova. Quem é que condenou quem? Você entendeu? Deus olhava para Noé, um homem justo, íntegro, e andava com Deus. O que é andar com Deus? Obedecia a sua lei. Isso é andar com Deus. Se você é obediente a Deus, você pode dizer, eu ando com Deus. Eu sou de Deus, eu sou um homem de Deus. Se você obedece. Então a Bíblia diz o quê? Que Deus olha para Noé e olha para toda a humanidade. E a Bíblia diz que toda a humanidade fazia todos os desejos do seu coração. Não do coração de Deus. Então o que aconteceu? Por que houve salvação? Por causa da vida de Noé. Por causa da vida de Noé, eu e você estamos aqui hoje, amém? Então toda a família entrou. E eles então veio o quê? O dilúvio, pastor Pedro. Muita chuva. Muita chuva veio. Só que eles entraram na arca e eles construíram uma arca. Você sabe, quem sabe o tamanho dessa arca? Gente, é muito grande. Anota aí, o tamanho da arca que eles levaram 80 anos. O comprimento da arca, o comprimento, gente, comprimento assim, né?
135 metros. É muito grande. Largura 23 metros. Gente, eu acho que essa sala aqui inteira. E a altura 14 metros. Era muito grande. E a Bíblia diz que ainda, Gilberto, que era 3 andares ainda. O que é isso, rapaz? 3 andares. Deus disse, olha, constrói um, constrói 2 e o terceiro ainda. Noé já sabia o que era apartamento, gente. Por que eu não sei? Por que ele mandou? Eu creio que é para mais espaços. Amém? E para conservar os animais. Então ele levou 80 anos e todos entraram na arca. Agora você sabe quanto tempo eles ficaram dentro da arca? Hã? Quanto? Não. Quem acertava ganhou a Bíblia. Quanto tempo? Gente, é muito tempo. Quanto tempo essa família ficou dentro da arca? Pensa um pouquinho. Pela Bíblia. Pede ajuda aos universitários. Pela Bíblia, ele levou 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Quem sabia? Eu achava que era menos, gente. 1 ano e 10 dias dentro da arca. Dentro da arca. Os estudiosos dizem que ele levou de 5 a 6 meses só flutuando. E depois de 5 a 6 meses esperando a água abaixar. Todo esse tempo lá dentro, esperando o tempo do Senhor. Então o que aconteceu? Eles foram guardados, protegidos. Então nós precisamos entender que Noé, ele acreditou numa palavra. E olha todo o processo que ele passou. Todo o processo. Lá dentro com certeza não era nenhum conforto. Gente, não era um hotel 5 estrelas, gente. Não sei como é que fazia as suas necessidades, não sei como é que tomava o banho, não sei de nada. A Bíblia não fala. Não era nenhum conforto lá dentro. Mas nós precisamos entender que lá fora existia morte. Talvez dentro da igreja não é um conforto. Talvez aqui dentro a gente se entristece. A gente se decepciona um com o outro. Talvez você fique triste com o pastor, eu também fico com você. Mas nós somos uma família, amém? Você que tem família grande, você sabe. Eu vim de uma família, pastor Pedro, de 5. Meu Deus do céu. Já imaginou uma família de 10? Uma família de 15? Já imaginou uma família de 100? De 1000? Só porque quando eu sou maduro, quando eu amadureço em Deus, eu estava estudando, eu ouvi um cara que ele disse, aliás foi o apóstolo Luiz Hermínio, ele disse assim, ó, no nosso coração não pode ter mais espaço para ofensa. Aí ele disse, como é que esse espaço precisa... Então todos os espaços precisam ser preenchidos pelo amor de Deus. Por que nós nos ofendemos, guardamos mágoas? Porque dentro do nosso coração ainda há espaço para mágoas. Então, precisamos o que? Nos aprofundar um pouco mais em Deus, para não guardar nada, que não haja espaços. Porque eu não posso me mover por críticas e nem por elogios. Amém? Então nós precisamos entrar nesses lugares. Então depois desse tempo todo, depois de 1 ano e 10 dias, eles saíram de dentro da arca. Meu Deus! E a Bíblia diz que a primeira coisa que Noé fez
foi fazer um altar para Deus. Nós precisamos entender isso. Cada lugar que os profetas saíam, eles iam para um lugar, eles erguiam um altar e sacrificavam um animal, dizendo que só o Senhor é o meu Deus. Então construa sua arca. Construa sua arca. Construa uma cerca protetora para guardar a tua família, para guardar a tua casa. Amém? Meu Deus, que hora que nós temos aqui. Ô Jeová. Para encerrar, está aí também, Hebreus 11, versículo 17. Estamos falando de fé, amém? Diz assim, 11, 17. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus expôs a prova, ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas. Estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito. Versículo 18. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, tua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou que Deus era suficiente, poderoso, para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Nós precisamos entender por que a coragem de Abraão de sacrificar o seu menino. Nós conhecemos essa história. Deus o que pediu? Olha, Abraão, eu quero o teu filho como sacrifício. Eu quero o teu filho. Então a Bíblia diz que ele foi para um lugar, e quando ele ia sacrificar, o anjo bramou ou gritou e disse: Abraão, Abraão, não machuca o menino, porque agora eu sei que tu teme a Deus. Ou seja, Deus está nos provando a todo tempo. Deus nos prova para ver a nossa fidelidade, para ver se realmente nós o amamos e o respeitamos. Então Abraão, pela fé, ali, ele sacrificou o menino. Por quê? Por que ele ia sacrificar? Porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o menino das cinzas. Por quê? Um sacrifício, o que eles faziam? Eles amarravam a ovelha e degolavam e tocavam fogo. E ele ia fazer isso com o menino. Então Abraão acreditava que depois do fogo virado cinza, Deus era suficiente poderoso para ressuscitar o menino dos mortos. Então simbolicamente, olha só, simbolicamente era como se o Isaque tivesse morrido. E Deus então trouxe o que? A vida. Abraão, agora eu sei que tu teme a Deus. Como é que Deus sabe quando a gente teme a Deus? Quando a gente obedece a sua palavra. Como é que Deus sabe que você teme a Deus? Quando você não nega nada a Ele. Deus sabia, pastor Pedro, que o menino, ele amava o menino mais do que tudo nessa vida. E foi exatamente aquilo que Deus pediu para ele. Deus estava provando o coração desse homem, se realmente ele amava a Deus e acreditava em Deus. E quando ele fez aquele ato, que ele ia matar o menino, o anjo gritou: não faça isso, Abraão. A Bíblia então diz que Deus disse: olha, por causa dessa tua atitude, tu se tornará grande nessa terra. Por causa da tua atitude, o teu nome será engrandecido. A tua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Conforme a nossa atitude, a promessa aí. Conforme a tua entrega, a promessa de Deus aí. Deus não fica devendo nada para ninguém.
conforme a tua entrega,